Então, gente, voltamos para finalizar nossa aula, finalmente, 3 partes depois, né? A gente vai falar nesses últimos slides primeiro sobre o cálculo e a simplificação de algumas raízes, e depois a gente vai falar sobre racionalização. Falando sobre o cálculo primeiro, a pergunta, na verdade, é: como que a gente faz para calcular uma raiz sem ter que ficar fazendo chute? Que normalmente, por exemplo, eu boto essa raiz aqui para vocês resolverem. Raiz quadrada de 576. Qual é a resposta dessa raiz? É o número que eu elevo ao quadrado e encontro 576. Algumas raízes são fáceis da gente calcular porque são números pequenos, então a gente consegue só pensar, tipo, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá, sei lá, 4. A gente sabe de cabeça que esse número é 2, porque a gente sabe que 2 ao quadrado é 4. Agora, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 576? É uma pergunta, na verdade, bem mais difícil da gente conseguir responder assim de cabeça, né? Tipo, eu pelo menos não sei de cabeça qual é o número que eu multiplico por ele mesmo para encontrar 576. Sem contar que existem raízes que não têm resposta exata. Tem raiz que a gente tenta fazer e simplesmente não existe um número exato, sem ser um número decimal, que quando eu multiplico por ele mesmo, por exemplo, se for uma raiz quadrada, vai dar exatamente aquele valor. A gente vai ver um caso desse na letra B. Então, tem vezes que a nossa raiz não existe em número inteiro. Às vezes, o valor da nossa raiz é um número decimal. Você vai ficar tentando chutar até encontrar qual é o número que você multiplica por ele mesmo para dar 576? E se não existir um número inteiro que você multiplica por ele mesmo e dá 576? Você realmente quer perder, às vezes, 10, 15 minutos de uma prova, eventualmente, tentando encontrar esse número na base do chute, de repente, para uma raiz que nem tem resposta exata, e gastar um tempão para falar, cara, não estou conseguindo achar qual é esse número? Então, existe um processo para a gente calcular a raiz sem ter que ficar chutando um monte de valor até descobrir qual é o valor que dá a resposta que a gente quer? Existe. O que a gente faz? Por exemplo, raiz de 576. Eu não sei de cabeça qual é a resposta dessa raiz, eu não sei de cabeça qual é o número que eu elevo ao quadrado, que dá 576. Então, o que eu faço? Eu fatoro 576 em números primos. Processo igual aquele que a gente faz para calcular o MMC, só que a gente vai fazer para um número só. Então, divido por 2, isso daqui vai dar 288. Divido por 2, isso vai dar 144. Divido por 2, isso vai dar 72. Divido por 2, de novo, isso daqui vai dar 36. Divido por 2, vai dar 18. Divido por 2, vai dar 9. E divido por 3, vai dar 3. Divido por 3, finalmente vai dar 1. E a gente termina a nossa fatoração. Então, façam essa fatoração aí no caderno de vocês e vejam se vocês chegam na mesma coisa. Qual é o macete? Eu vou ensinar um macete e depois eu vou explicar para vocês por que do macete. Para a gente descobrir a raiz quadrada do 576. Como é raiz quadrada, o índice é 2, eu vou separar os nossos fatores primos em pares. 2 e 2, aqui. 2 e 2, 2 e 2, 3 e 3. Em pares de números iguais, tá? Não pode separar em pares com números diferentes. Eu não posso fazer um par, por exemplo, com 5 e 7. Os pares têm que ser de números iguais. E aí, de cada par, eu vou tirar um número só. Desses 2, 2, eu vou tirar um 2. Daqui, eu vou tirar um 2. Daqui, eu vou tirar um 2. Daqui, eu vou tirar um 3. E aí, o que eu faço para calcular a raiz? Eu multiplico esses números aqui que eu tirei dos pares. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é a continha que está escrita aqui. Isso daqui dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Essa é a resposta da nossa raiz. Vocês podem fazer no caderno de vocês. Vocês podem pegar a calculadora, o que for. 24 vezes 24 vai dar exatamente 576. E 24 é o número que eu elevo ao quadrado e encontro 576. Gente, mais uma vez, tudo na matemática tem um motivo. As coisas elas não são inventadas. Por que esse macete funciona? A fatoração, o que é a fatoração em números primos? Ela permite que a gente escreva o 576 como a multiplicação de todos esses fatores. O que a fatoração está falando para a gente é que se eu multiplicar todos esses valores aqui que eu usei para fazer a fatoração, e essa multiplicação aqui vai dar exatamente 576. É isso que a fatoração faz. Ela pega um número e escreve ela em uma multiplicação. Escreve o número, na verdade, né? Em uma multiplicação desses números primos aqui que a gente usou para fatorar. Então, o 576, eu posso escrever ele como
2 à sexta. Por que 2 à sexta? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 6 vezes é a mesma coisa que 2 à sexta. Vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Se você fizer essa conta aqui na mão ou na calculadora, 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao quadrado, vocês vão ver que isso vai dar exatamente igual a 576. Só que o 2 elevado a 6, eu posso quebrar ele em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aí tem que lembrar da aula de potenciação. Por que eu posso fazer essa quebra? Como que a gente resolve uma multiplicação de bases iguais? A gente repete a base, 2, 2, 2 é base, então a base é 2, e a gente soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Então eu posso escrever o 2 à sexta como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, por causa da nossa propriedade lá da potenciação. E aí, eu tirar a raiz quadrada de 576 é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada desse negócio aqui que parece horrível, que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Porque isso daqui vai dar 576, segundo a nossa fatoração. Então, quanto que é a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, né? 2 ao quadrado é 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2 ao quadrado, 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. E 3 ao quadrado é 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, quando a gente tira a raiz de números elevados ao quadrado, a resposta da raiz é o próprio número. A raiz de 2 ao quadrado é 2. A raiz de 3 ao quadrado é 3. E aí a gente chega exatamente na mesma multiplicação que a gente tinha chegado fazendo o macetinho. Isso daqui vocês não precisam saber, tá tudo bem se vocês não souberem. É só para vocês entenderem por que o macete funciona, para ter uma justificativa. Vocês podem só decorar o macete. Fatora o número, separa em pares de números iguais, de cada par tira um valor, e aí a gente multiplica esses valores que a gente tirou, e a resposta dessa multiplicação vai ser a resposta da nossa raiz também. Só que aí, o que acontece com os números que não possuem raízes exatas? Por exemplo, raiz quadrada de 28. Vou pegar meu telefone aqui, vou fazer na minha calculadora o cálculo da raiz quadrada de 28, porque é uma resposta que eu sinceramente não sei de cabeça. Então, deixa eu só fazer aqui para eu falar para vocês que a raiz quadrada de 28 é um número com vírgula. É 5,29150, é um número decimal enorme. Então, não existe raiz exata de 28. Não existe um número inteiro que eu elevo ao quadrado e encontro 28. O que acontece quando a gente fatora o 28? Divide por 2 vai dar 14, divide por 2 vai dar 7, divide por 7 vai dar 1. Essa é a fatoração do 28. Eu consigo separar os fatores primos em pares? Não. Eu tenho o par de 2 aqui, mas tem esse 7 aqui que ficou sozinho. Não tem um outro 7 para eu juntar e tirar, que nem a gente fez aqui na fatoração do 576. Então, números que não possuem raízes exatas, que não possuem raízes inteiras, quando a gente fatora eles, acontece isso daqui. A gente não consegue separar todos os fatores primos em pares, que nem a gente fez com o 76. Vai sobrar, às vezes, mais de um fator primo que não tem um outro cara igual a ele para a gente juntar em um par. Isso daqui significa que esse número não possui raiz inteira. A gente consegue, então, resolver essa raiz? A gente consegue calcular ela aproximadamente, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso não é tão importante. A gente consegue simplificar essa raiz. Ao invés de escrever raiz de 28, eu posso escrever essa raiz como a raiz de 2 ao quadrado vezes 7. 2 vezes 2 vezes 7. Isso daqui é igual a 28. O 2 ao quadrado eu consigo resolver a raiz, que nem a gente resolveu aqui. A raiz de 2 ao quadrado é 2. Porque 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é igual a 2. Só que eu consigo resolver raiz de 7? Eu não consigo, né? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Não existe raiz de 7. Raiz de 7 não é que não exista, mas não é um número inteiro, não é um número exato. Então, a gente vai deixar o raiz de 7 lá quietinho, já que a gente não sabe resolver ele. E o que a gente sabe resolver, que foi o 2 ao quadrado, a gente tira ele da raiz. Então, a gente pode reescrever a raiz de 28 como 2 raiz de 7. Se a gente olhar para a nossa fatoração, o que a gente fez? O que a gente conseguiu separar em par,
a gente botou para fora da raiz. O que a gente não conseguiu separar em par, a gente deixou dentro da raiz. E é assim que a gente simplifica uma raiz. Se tivesse aqui, por exemplo, sobrado 7 e 5, ao invés de só o 7, ia ficar aqui dentro da raiz 7 vezes 5. Se eu tivesse um outro 7 aqui e conseguisse tirar ele com um par, fora da raiz ia ficar 2 vezes 7. Então, tudo que tiver sobrado e a gente não tiver conseguido separar em pares, a gente deixa multiplicando dentro da raiz. Tudo que a gente tiver conseguido tirar em pares, a gente deixa multiplicando fora da raiz. E é assim que a gente simplifica as nossas raízes. Gente, isso daqui é super importante. Por quê? Quando vocês fazem questões de múltipla escolha, questões de vestibular, raramente, se a resposta for raiz de 28, o cara vai escrever raiz de 28 nas opções. Ele sempre vai escrever a forma simplificada, que é essa forma aqui, 2 raiz de 7. Como que a gente sabe se esse 2 raiz de 7 está certo? Como que a gente sabe se isso daqui realmente é raiz de 28? Se a gente quiser verificar isso, o que a gente faz? Pega o cara de fora, que é o 2. Como a raiz é quadrada, eleva ele ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E aí multiplica pelo cara que está dentro. 4 vezes 7 é 28. Então assim a gente verifica se a nossa simplificação está certa. Então lembrem, se a raiz não é exata, a gente tem que simplificar essa raiz. Como que a gente simplifica? Faz a fatoração. Tudo que a gente conseguir separar em pares iguais, a gente bota fora da raiz, se multiplicando. E tudo que a gente não conseguir separar em pares iguais, a gente deixa dentro da raiz, se multiplicando. E é assim que a gente faz esse cálculo e essa simplificação. Então eu espero muito que daqui para frente vocês nunca mais gastem 1 segundo da vida de vocês tentando calcular a raiz quadrada na base de chute. Faz a fatoração, vê se dá para separar tudo em pares ou não. Se não der para separar tudo em pares, é porque a raiz não tem resposta inteira e a gente pode no máximo fazer uma simplificação. Se der para separar tudo em pares, significa que a raiz tem uma resposta inteira, e essa resposta é a multiplicação desses valores que a gente tira dos pares. E aí, eu espero que nunca mais vocês gastem tempo da vida de vocês brincando de chutar número para descobrir a resposta de raiz quadrada. E por fim, para a gente terminar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre racionalização. O que é racionalização? É um procedimento que existe para tirar raízes do denominador de frações. O que isso significa? Vamos supor que você fez uma questão de geometria e que você chegou aqui nessa resposta. 3 sobre raiz de 2. Os matemáticos têm umas coisas esquisitas, eles têm uns toques que matemático não gosta de raiz no denominador. Não sei porquê, não me pergunte porquê. Alguém um dia olhou para isso e falou, nossa, coisa horrorosa, quero tirar essa raiz daqui. Então, sempre que você encontra uma fração com uma raiz na parte de baixo, a gente racionaliza essa fração para tirar a raiz da parte de baixo. Enfim, coisas de gente que não tinha o que fazer. Mas enfim, como que a gente faz isso? Se a gente tem apenas um radical na parte de baixo, que é o caso aqui da nossa letra A gente só tem uma raiz aqui embaixo. Como que a gente tira essa raiz? A gente multiplica a fração, entre aspas, em cima e embaixo pelo denominador. O que isso significa? A fração, que é 3 sobre raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está aqui embaixo. Não é raiz de 2? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 3 vezes raiz de 2, a gente não sabe fazer essa conta. Então é 3 raiz de 2. É isso. Raiz de 2 vezes raiz de 2, lembra do bizu que eu falei para vocês lá nas propriedades. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente tira a raiz e repete o número de dentro. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2. E aí, quando a gente fez essa conta, o que a gente fez? A raiz que estava no denominador sumiu, ficou um número bonitinho, e ela foi para cima. Mudou alguma coisa no número? Não, porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. E quando eu multiplico uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero essa fração. Por que os matemáticos fazem isso? Não sei. Essa daqui eu realmente não sei responder por que não. Mas muitas vezes vai acontecer isso. Mesma coisa. Fez uma questão, achou uma resposta que tem uma raiz na parte de baixo. Se a sua resposta não estiver nas opções, talvez ela esteja, só que ela esteja racionalizada. Então, por isso que é importante vocês aprenderem a fazer esse processo de tirar a raiz aqui embaixo. Então, se é só uma raiz embaixo, é só multiplicar a fração em cima e embaixo pelo valor dessa raiz, que a raiz vai sumir. Agora, se a gente tem, por exemplo, uma subtração de raízes, se a gente tem 2 radicais na parte de baixo,
a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O que é esse conjugado? Conta horrorosa, já aviso para vocês. É a pior conta que a gente vai fazer nesse slide. O conjugado é pegar esse valor aqui embaixo e trocar o sinal. Em vez de ser raiz de 5 menos raiz de 3, vai ser raiz de 5 mais raiz de 3. E eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse conjugado, que é essa troca de sinal que a gente faz aqui. Então, eu vou multiplicar 16 pelo conjugado, que é raiz de 5 mais raiz de 3, e vou multiplicar raiz de 5 menos raiz de 3 pelo conjugado, que também é raiz de 5 mais raiz de 3. De novo, eu não estou alterando nada, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí a gente tem que fazer essa conta horrível. Só lembrem isso, que sempre que for mais de um radical, a gente tem que multiplicar pelo conjugado. E que o conjugado é basicamente pegar o que está escrito aqui embaixo e trocar o sinal. Se for negativo, vira positivo. Se for positivo, vira negativo. A conta aqui em cima, eu não vou mexer. Eu vou deixar assim tá bonitinho. Não adianta, eu não sei fazer 16 vezes raiz de 5, eu não sei fazer 16 vezes raiz de 3. Então eu vou deixar isso como 16 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 e não vou mexer. Eu vou fazer só a conta da parte de baixo. Para a gente fazer essa conta aqui embaixo, a gente tem que lembrar da distributiva, que a gente estudou no nivelamento. Como que a gente fazia a distributiva? A gente distribui essa multiplicação. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 3, aí agora faz para o outro número. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5, menos com mais é menos, então o sinal fica negativo. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3. Menos com mais é menos, então o sinal fica negativo. Então eu fiz aqui a distributiva. Peguei o primeiro número, multipliquei pelos 2 do outro parênteses. Peguei o segundo número, multipliquei pelos 2 do outro parênteses. E aí resolver essa conta aqui embaixo, gente. Vamos lá, continuando. Não vou mexer no numerador, deixa ele quietinho. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Os números são diferentes, então a gente não pode só sumir com a raiz, tem que fazer a conta. 5 vezes 3, 15. A gente repete o índice, que é raiz quadrada. Mesma coisa aqui. 3 vezes 5, 15. Repete o índice, que é raiz quadrada. A gente está usando as nossas propriedades que a gente conversou. Aqui fica negativo, aqui fica positivo, ok. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, que é igual a 3. Só que aqui, raiz de 15 menos raiz de 15, uma coisa menos ela mesma, por exemplo, 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. 10 menos 10. 10 menos 10 é 0. 5.000 menos 5.000 é 0. Qualquer coisa menos ela mesma vai ser igual a 0. Então, raiz de 15 menos raiz de 15 é 0. Então, eu vou cortar esses dois números porque 0 não vai fazer a menor diferença na minha conta ali embaixo. Então, o que sobrou aqui embaixo? 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. E aí, o que eu posso fazer para finalizar essa conta maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer? Simplificar o 16 com 2. Vou simplificar por 2. 16 dividido por 2 é 8. 2 dividido por 2 é 1. 1 no denominador a gente pode ignorar, porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, o que vai sobrar aqui no final dessa conta linda é 8 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Tem denominador? Ó, eu falando besteira. Tem raiz no denominador? Não, né? A gente sumiu com essa raiz que estava aqui no denominador. Valeu a pena todo esse esforço só para isso? Acho que não, mas coisas da vida, né? A gente tem que fazer. Então, fez uma questão, achou uma resposta com raiz no denominador, tem que racionalizar. Aí tem que analisar o caso. Se for só uma raiz embaixo, é mais tranquilo, multiplica pela raiz em cima e embaixo, que a raiz de baixo vai sumir. Se for mais de uma raiz embaixo, tem que multiplicar pelo conjugado, que é o valor com o sinal trocado, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, gente, sério, estudem essa conta, essa última conta do slide com muito carinho. É uma conta chata, eu sei, eu entendo, é uma conta grande, é uma conta feia, mas é uma conta super importante. Eu falei um pouco rápido para o vídeo não ficar longo, já deve estar longo pra caramba, mas enfim. Façam essa conta com calma, tá? Ela é super importante, e se vocês tiverem alguma dúvida, falem com a gente. No fim, o objetivo parece uma coisa idiota, que é só reescrever esse número aqui, sem o denominador embaixo. Por incrível que pareça, se vocês fizerem essas duas contas aqui no calculador, na calculadora, 16 dividido por 5, raiz de 5 menos raiz de 3, e 8 vezes raiz de 5 mais raiz de 3, vocês vão encontrar o mesmo número.
A gente não alterou o valor da nossa resposta porque a gente multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por mais escroto que seja esse valor, a gente multiplicou pelo mesmo valor em cima e embaixo, que foi esse conjugado. Então, quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente não está alterando a nossa fração. A gente falou muito sobre isso no nivelamento. Mas, gente, estudem essa conta porque isso aparece muito. Vocês vão ter que racionalizar muita coisa. Então, não deixem, por favor, de dar uma olhada nessa conta. Façam essa conta vocês sozinhos. Tentem resolver essas multiplicações, ok? Então é isso, gente. A aula hoje foi mais longa, foi mais chata, mas radiciação realmente é um assunto mais chato do que potenciação. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê daqui a 2 semanas. Semana que vem vocês vão ter mais uma aulinha de geometria.